Joana, uma das seguidoras mais interessantes e ao mesmo tempo menos conhecidas do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma feliz Páscoa para todos. Quem foi Joana? Bora lá, Joana aparece no Evangelho de Lucas. E ela era esposa de Cusa. Cusa era administrador de Herodes Antipas, ou seja, Joana vivia dentro da elite política e financeira da época, rica, mas humilde de coração. E mesmo tendo uma vida confortável, Joana fez algo muito incomum. Ela abandonou o conforto da corte para seguir Jesus. E a Bíblia diz que ela e outras mulheres serviam Jesus e sustentavam o ministério com seus próprios bens. E isso mostra que Joana era generosa, tinha um coração desapegado da riqueza e colocava Deus acima do status. Antes de segui-lo, Joana foi curada de enfermidades e libertada de opressões espirituais. E isso explica algo profundo. O amor dela por Jesus nasceu de gratidão real, não apenas admiração. E como ela ajudava Jesus? Joana fazia parte de um grupo fiel de mulheres, incluindo Maria Madalena, Susana e elas. Ajudavam financeiramente, preparavam comida e organizavam necessidades práticas e acompanhavam Jesus nas viagens. Em uma época em que mulheres eram pouco valorizadas, isso era revolucionário. Fidelidade até o fim, diferente de muitos discípulos que fugiram. Joana provavelmente estava entre as mulheres que permaneceram próximas durante a crucificação, mesmo diante de dor, medo e perseguição. E ela não abandonou Jesus. E isso revela uma fé corajosa, leal, profunda e uma gratidão eterna, pois ela sabia que Jesus era a imagem do Deus vivo Elohim, que iria se manifestar a todos. A Bíblia relata que, no momento da morte de Jesus Cristo, ocorreram sinais extraordinários, fenômenos que marcaram aquele instante como algo único e profundamente simbólico. O dia virou noite, trevas sobre a terra. Os evangelhos dizem que, enquanto Jesus estava na cruz, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Mateus 27. Isso corresponde aproximadamente a meio-dia, até 3 horas da tarde. E o que significa? Não poderia ser um eclipse solar comum, porque a Páscoa ocorre em lua cheia. E muitos interpretam como um fenômeno sobrenatural ou uma escuridão simbólica, representando o peso do pecado e o luto da criação e simbolismo. A luz do mundo estava sendo rejeitada e a criação se entristece. O terremoto após a morte de Jesus, logo após Jesus entregar o Espírito, o Evangelho de Mateus relata: a terra tremeu e as rochas se fenderam. Mateus 27 e interpretações. Pode ter sido um terremoto real na região de Jerusalém. E alguns estudos geológicos sugerem que tremores ocorreram na região do Mar Morto naquela época. E significado espiritual: a natureza reage à morte do Filho de Deus e representa o abalo do mundo espiritual e humano. E é como se a criação inteira testemunhasse aquele momento. O véu do templo rasgado e um dos acontecimentos mais importantes. O véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o que era o véu? Era uma cortina enorme no templo de Jerusalém que separava o lugar santo dos santos, onde simbolicamente habitava a presença de Deus. E somente o sumo sacerdote podia entrar ali, e apenas uma vez por ano. E o que significa o véu rasgado? Foi rasgado de cima para baixo, indicando ação divina, e simboliza que a separação entre Deus e a humanidade acabou. Todos têm acesso direto a Deus Pai, o Criador, pois o nosso Senhor Jesus pagou na cruz pelos pecados do mundo, ele sendo o Cordeiro Santo e perfeito. Agora, não é mais necessário intermediário humano e todos podem se aproximar de Deus, e é um dos símbolos mais fortes da fé cristã.
E outros sinais impressionantes, segundo Mateus, o texto também menciona. Túmulos se abriram e pessoas justas teriam ressuscitado e aparecido na cidade, e isso reforça-lhe a ideia de que aquele momento foi cosmicamente transformador. Resumo espiritual desses eventos, esses sinais representam trevas, o peso do pecado e o sofrimento, terremoto, o abalo do mundo, véu rasgado, reconciliação com Deus, túmulos abertos, vitória sobre a morte e a mensagem central. A morte de Cristo não foi apenas um evento humano. Foi vista como um momento que abalou o céu, a terra e o mundo espiritual. Testemunha da ressurreição, e Joana teve um papel importantíssimo. Ela foi uma das mulheres que foram ao túmulo de Jesus e lá, encontraram o sepulcro vazio e ouviram dos anjos que ele havia ressuscitado, e elas se emocionaram muito, pois Jesus disse que ao terceiro dia ele voltaria, pois ele venceu a morte. Jesus é a verdade, o caminho e a vida eterna. E isso está em Lucas 24. Depois, ela ajudou a anunciar aos discípulos que Jesus estava vivo. Depois da ressurreição, e a Bíblia não dá muitos detalhes sobre o resto da vida de Joana, mas pela tradição cristã, entende-se que continuou firme na fé e ajudou a espalhar a mensagem de Cristo e possivelmente usou sua posição social para influenciar outras pessoas. E como era a personalidade de Joana? Mesmo com poucas informações diretas, podemos perceber que ela era grata e ela nunca esqueceu o que Jesus fez por ela. Corajosa, pois. Seguir Jesus sendo ligada à corte de Herodes era perigoso e generosa, usava sua riqueza para servir, não para si mesma, e humilde, mesmo sendo de posição elevada, servia nos bastidores, fiel, permaneceu até os momentos mais difíceis e discreta. Diferente de outros personagens, não buscava destaque, e o significado espiritual da história dela, Joana mostra que você pode ter riqueza sem ser escravo dela. Deus usa pessoas influentes para o bem. Servir nos bastidores é tão importante quanto aparecer. E a verdadeira fé permanece até a cruz. Joana foi batizada? A Bíblia não diz diretamente se Joana foi batizada, mas podemos entender algumas coisas. Na época, o batismo era praticado por João Batista. Depois, os discípulos de Jesus Cristo também batizavam e, como Joana, era seguidora ativa, participava do ministério e criava laços profundos com Jesus. É muito provável que ela tenha sido batizada, mesmo que não esteja registrado. Imagina num mundo totalmente machista da época, a coragem dessas mulheres guerreiras. E como Joana viveu depois de ver Jesus ressuscitado? Sabemos que Joana foi uma das mulheres que foram ao túmulo e encontraram ele vazio e receberam a mensagem da ressurreição. E depois disso, embora a Bíblia não dê detalhes, podemos entender o contexto. Ela fez parte da igreja primitiva, pois após a ressurreição, Jesus ficou 40 dias ainda ensinando e depois subiu aos céus na frente de todos os seus seguidores. E logo depois apareceu anjos que disseram para eles que o mesmo Jesus que viram subir aos céus voltará do mesmo modo, pois ele é o Rei dos Reis. E os discípulos, cheios de fé e amor, começaram a anunciar Jesus com coragem e fé. Não tenham medo. Eu volto. Então, surgiu a igreja em Jerusalém, Atos dos Apóstolos. Joana, provavelmente, continuou entre os discípulos, participou da comunidade cristã inicial, ajudou financeiramente e com influência, e uma mulher influente pregando discretamente, pois lembre-se, ela era esposa de alguém ligado a Herodes Antipas, e isso significa que Joana tinha acesso a pessoas importantes e poderia compartilhar a fé em ambientes fechados e possível perseguição. Hipótese: como os primeiros cristãos foram perseguidos, existe a possibilidade de ela ter sofrido pressão ou perseguição, mas não há registro confiável de martírio como aconteceu com outros. E o mais importante sobre o fim da vida dela, Joana,
Viu Jesus vivo depois da morte e nunca voltou atrás e permaneceu fiel, e isso na fé cristã significa: ela viveu com a certeza de que a morte não era o fim e a sua fé em Jesus era genuína e verdadeira, pois nosso Senhor Jesus Cristo, por amor, deu sua vida por nós, sendo Ele mesmo o próprio Criador de todas as coisas. O Senhor nos chamou para servir com alegria. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal Philosophlix e ative o sininho para receber novos vídeos. Medite nessas palavras, paz e saúde e good vibes para todos.